Fala pessoal, tenham todos um bom dia. É uma honra estar com vocês aqui nesse episódio interessante, impactante, mais um episódio do Café com o Delegado, e nós estamos no nosso episódio de número 45, é isso mesmo. Cada dia mais a gente vai reforçando a nossa rede de informações, nossas redes de contatos aqui, em que a gente troca essa ideia terças e quintas-feiras, batendo aquele papo sobre concursos públicos, carreiras policiais, entre vários outros assuntos. Hoje eu queria trazer um tema impactante aí com vocês, além de falar um pouquinho de um julgado que eu achei interessante aqui do STJ. Bom dia, Vânia Campos, bom dia a todos vocês que estão entrando aí. É um prazer e uma honra estar com vocês. Eu estava refletindo antes de entrar aqui ao vivo sobre o quanto que é importante a gente criar essa rede de conexões. Eu tenho alunos que mandam mensagens para a gente aqui, são pessoas de todo o Brasil e às vezes até de fora. A gente está falando de gente do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Ceará, de Tocantins. Ou seja, eu não vou nem cometer o pecado aqui de falar de todas as 27 unidades federativas, mas o mais importante é que a gente está aqui nessa conexão, tentando fortalecer ainda mais a forma como a gente pensa o concurso público e como vocês podem desenvolver cada vez mais uma alta performance. É um compromisso que eu tenho, que eu sempre falei com vocês desde o primeiro episódio, que é um compromisso de a gente pensar e construir isso junto, porque eu entendo a dificuldade de cada um de vocês, porque eu passei por isso. Então eu sei exatamente a angústia que é a gente querer mudar um cargo, mudar de vida, desejar um concurso público, sair de onde está trabalhando, a vontade de superar as expectativas, a vontade de querer dar uma vida melhor para a família, para si mesmo. Então assim, a busca de um concurso público, ele tem outras situações que são bastidores. E talvez, pensando sobre o que são os bastidores aqui, e por isso que eu refleti sobre isso antes de entrar, porque eu fiquei pensando assim, o quanto que é importante a gente levar essa mensagem, enquanto a tecnologia pode nos permitir que aqui, do lado de cá, de onde eu estou, eu atualmente resido no estado do Paraná, e de onde eu estou, à distância, eu consigo chegar até vocês de uma maneira muito clara, muito fidedigna, e no meu caso aqui, bem espontânea, conversando sobre temas do que eu já passei, conversando sobre desenvolvimento de alta performance, conversando sobre a mentalidade de quem é ganhador e tem sucesso, mas o sucesso ele é muito subjetivo. O que é o sucesso? Tem pessoas que vão entender o sucesso delas como sendo aprovadas em determinado tipo de cargo público que ela passou e que aquilo ali vai propiciar para ela outras perspectivas de vida. Ainda que seja um cargo que ela entenda como meio de caminho, não tem problema nenhum. Mas só dela ter acessado esse cargo, ela acredita que aquilo é o sucesso dela. Então, esse sucesso que ele é muito individual, esse sucesso que é muito seu, hein? Você tem que ter isso muito claro na sua mente, aquilo que vai fazer com que você fique feliz e satisfeito, e é por isso mesmo que eu estou aqui neste Café com o Delegado, em mais um dia, mais uma terça e quinta-feira, né? Mais um encontro com vocês aí, essas 7 horas cravadinho, para a gente bater aquele papo que eu acredito que seja o ideal. Eu trouxe um tema que eu nominei aqui, eu queria até que vocês ouvissem sobre isso. O que ninguém te conta sobre um candidato de elite? Eu vou chamar de candidato de alta performance. O que as pessoas me falam sobre isso? Na verdade, no episódio passado eu comecei a falar um pouquinho desse assunto e eu quero arrematar ele hoje. Todo mundo pensa que somente os mais inteligentes, pela nossa visão do que é um inteligente, aquele que tem um raciocínio rápido, aquele que é visivelmente visto como uma pessoa que é diferente, porque parece captar melhor e mais rápido muito mais mensagens e informações. E as pessoas acreditam que o cargo público é o lugar dessas pessoas. E aí eu já vou falar para vocês que não necessariamente. E na verdade é muito mais não do que sim. Porque via de regra, uma mente muito diferenciada e muito inteligente, que é notória por todos, ele pode seguir 2 caminhos que são muito diferentes. Ele pode tanto ir para uma iniciativa e que ele vai deslanchar e vai se dar muito bem. Na verdade, eu vou colocar 3 caminhos. Ele pode ir para o concurso, não são todos que vão. E ele pode seguir um terceiro caminho, que é não dar em nada. Já viram pessoas nessa situação? Já viram pessoas que às vezes vocês estudaram com elas e tudo mais, em determinado momento da vida, você fala, cara,
quando você estava estudando com elas, esse cara vai dar tudo certo, essa menina vai dar tudo de bom na vida, olha para você ver. E de repente a pessoa não investe nos próprios talentos, não se esforça para aprender, porque tem uma certa presunção de que conhece, de que aprende rápido, de que tem raciocínio rápido, e essa presunção não te leva para lugar nenhum só. Ela por si só não faz nada. Então, o concurso público, ele busca também que você reflita sobre os medianos, que somos nós, sou eu, é você. Porque o cara que vai tirar o totalzão lá, e que vai tirar o primeiro lugar em tudo, que vai passar em outros concursos, este é a exceção. Esse é o primo do primo do primo. A verdade é, esse que pisa no solo, esse que sou eu, que é você, nós precisamos sentar nessa cadeira e fazer muito do nosso papel com mais esforço do que o outro também, que mesmo sendo inteligente também tem que se esforçar. A diferença é que o inteligente, ele capta mais fácil. Ele vai ter às vezes conexões mais rápidas e tá tudo certo. Porque eu não quero competir com essa exceção da exceção, a não ser que tenha uma vaga só no concurso público. Porque das carreiras policiais, via de regra, nós temos dezenas, centenas e chega até milhares de vagas, né? Então assim, não pense em concorrer com isso. Pense em fazer o seu papel. E o seu papel, eu que já naveguei por esses concursos, o papel da gente é fazer o nosso para casa. Porque esse para casa bem feito, ele vai te colocar dentro do concurso público. Então, não adianta você acreditar que o coleguinha lá é o mais inteligente, mas se ele também não estuda, ele tem a presunção de que essa matéria eu já sei. O que eu vejo de muitos e muitos e muitos alunos falando muitas vezes, é que fala assim, olha, e às vezes não tem nada de soberba, é acreditar em crenças que não devem acreditar. O sujeito está ali estudando para direito civil, por exemplo, que para mim direito civil, eu particularmente não é a minha praia, mas eu tive que estudar direito civil para poder passar. Mas aí eu vou pensando o seguinte, mas eu gosto mais de direito penal, como eu já sei de direito penal, eu não vou nem dar uma olhadinha nele. Ou no máximo vou correr o olho. Não, esse aí não te faz passar. Porque na verdade, eu arrisco dizer, eu estava vendo algumas estatísticas aqui, mas eu acho que não são nem tão confiadas, mas eu arrisco dizer, pela experiência, assim, pelo conhecimento empírico, que mais de 80% das pessoas estudam de maneira passiva. Passiva. E o que é estudar de maneira passiva? Pô, eu tô assistindo umas aulas ali, e às vezes eu começo a estudar um pouquinho no ativo, lendo uns materiais. Mas a questão é, qual é o tamanho da sua organização para estudar, para passar? Porque eu não estou te perguntando assim, a ideia de que é o seguinte, poxa, quero que você estude, tá? Estou estudando 10 horas por dia, professor. Primeiro que ninguém estuda líquido 10 horas. Ninguém assim, para ser um generalista mesmo. Praticamente ninguém estuda 10 horas de maneira líquida. Ou pelo menos estuda isso de maneira constante, não estuda. Então, é muito melhor você fazer o seu para casa todos os dias. É muito melhor você criar essa constância e essa disciplina todos os dias. Eu estudei 20 minutos hoje e eu quero ir aumentando 10 minutos todos os dias até chegar ao ideal, por exemplo, de 4 horas por dia. Ótimo. Até você dividir esse seu tempo em 3 vezes, sem entrada e sem juros, né? Divida aí esse seu tempo de manhã, na hora do almoço, de noite, 2 horas que você conseguir antes do trabalho, 1 hora conseguir antes do trabalho, usar um pedaço da hora do almoço, usar o final do seu dia. O importante é você, quando sentar para poder realmente se entregar a esse processo da sua aprovação, que você se entregue em 100% para ele. E aí é por isso que eu estou afirmando para vocês que muito mais vale um sujeito com constância e disciplina. E ele se reconhece, ele sabe que ele é mediano, eu sou mediano, vocês são medianos, a média somos nós, tá? É muito melhor esse sujeito que está ali na constância todas as vezes, do que uma pessoa, primeiro, que estuda de maneira desorganizada, porque não adianta você ficar 5 horas em cima do seu papel, caderno, e você estudar de maneira desorganizada. Isso não te traz aprovação. Aprovação, gente, é um processo, e é um processo que não é fácil, porque eu não sou demagogo. Eu já falei com vocês aqui, eu não sou estelionatário acadêmico. O que eu quero trazer para vocês aqui é a realidade, porque senão, qual é o sentido do propósito de eu estar aqui com vocês? Não tem sentido. O sentido a gente tem que criar todos os dias, de falar, peraí, eu estou estudando de uma maneira correta, que hora que eu vou colocar um marco divisório para ser essa pessoa que vai desenvolver uma alta performance e que vai ser de fato aprovada? Qual é o momento que eu vou dar esse start de criar cronograma dos meus estudos para saber, essa semana eu preciso estudar tal matéria,
juntamente com outra, eu preciso estudar esse tipo de material, eu preciso ler esse tipo de conteúdo. Então, quando eu falo com vocês, eu falo que é a intimidade virtual, né? A gente já criou intimidade suficiente para você me perguntar, pergunta aí, e aí, professor, felizmente eu não uso esse método, não, mas queria muito ver isso, eu queria criar cronograma, como eu faço? Pergunta, por quê? Porque de fato me interessa muito que você desenvolva essa alta performance, porque, pessoal, o processo do concurso público é angustiante. E eu vou falar mentira para vocês? Claro que é angustiante. O que é mais gostoso? Para quem gosta de filme aí, você sentar num sabadão, deu 2 horas da tarde, falei igual o Madeirite na sexta-feira, meio-dia, né? 2 horas da tarde, sabadão, você falou, o quê? Eu vou assistir aquela série que estava atrasadíssima ali, é muito mais gostoso você maratonar aquela série. Para quem gosta de praia, poxa, é muito mais gostoso você falar, poxa, amanhã, sabadão, vamos imaginar, hoje é quinta-feira, né? Vamos imaginar que já estão na sexta, já está programando o sábado. Amanhã eu vou sair 6 horas da manhã. Vamos supor que você mora perto da praia. Vou para a praia, daqui a 1h30 eu chego lá. E eu vou curtir essa praia sábado e domingo. É bacana se você pudesse fazer isso com constância, todos os dias. Eu queria. Sendo bem sincero. Filme eu adoro. Praia eu acho bacana pra caramba. Então, poxa, estaria dentro da minha praia, estaria dentro do que eu gosto. Mas o concurso público é fazer o que gosta. A vida adulta é fazer o que gosta. Então, o primeiro ponto é criar consciência de que você está em vida adulta. Para passar em concurso público é entrar para a vida adulta. E a vida adulta nos traz responsabilidades. Não que eu não possa assistir meus filmes, não que eu não possa ir para a praia, não que eu não possa ir para a montanha, não que eu não possa fazer aquilo que de fato eu gosto muito. Mas eu vou precisar fazer de uma maneira extremamente regrada e dentro de um cronograma, porque senão eu não passo em concurso público. Eu já estou falando para vocês claramente. Porque às vezes é uma verdade que não vai ser dita por causa do mexã e o outro. Não. Eu vou falar para vocês porque eu quero que vocês passem. E esse processo, eu já estou afirmando para vocês que é doloroso. Mas aí vocês vão perguntar assim, e vale a pena, professor, passar por todo esse processo? Meu irmão, mas vale muito a pena. Eu falo até arrepiando aqui agora. Vale muito a pena. Porque depois que você passa, primeiro o sentimento de satisfação. Você descarrega a sua energia. Você fala, cara, passei, queria cumprir essa meta, eu busquei essa meta, eu dei meu resultado, eu tive alta performance e fui lá aprovado. Essa sensação que você vai ter é uma sensação que é única. É de ver seu nome no Diário Oficial. É você apertar F5 300 vezes para ver o seu nome sem enxergar ele ali. É uma lágrima incontida, porque ela vem de esforço, ela vem de suor. Então ela vai chegar dentro de você de uma maneira tal em que você fala, cara, eu cheguei onde eu desejava. Porque quem vai fazer um concurso público e é aprovado fez aquilo que desejava. Só que é doloroso. Porque esse processo todo do passado, de fato, na hora da toda a emoção, ele fica esquecido. E você, de vez em quando, depois de aprovado, vai se pegar pensando, cara, quanto esforço, hein? Quanta coisa eu passei. Mas estou aqui, vivo, sobrevivido, e beleza, vida que segue, vamos tocar essa demanda. Então, se fica para você dicas, primeiro, saia da zona de conforto. Não fique mais no estudo passivo. Ah, mas eu estou vendo tanta videoaula. Meu irmão, não é só videoaula. Videoaula é estudo passivo. Videoaula é Netflix. Só que a Netflix é um conteúdo. É bom? É. Mas ela sozinho vai resolver alguma coisa? Não. Você está estudando um material apropriado? Você está marcando este material? Você está criando algumas resenhas, algumas glosas laterais ali, falando, cara, eu tenho que conectar um assunto com o outro, eu vou trazer um caso concreto para você pensar comigo. Imagine o seguinte, vamos imaginar um caso de violência doméstica, em que o marido, ele agride a esposa dele, com quem ele é casado, ele pratica lesão corporal de natureza leve contra ela, e ele pratica vias de fato contra a filha dele, que tem 13 anos de idade. Vias de fato, deu um tapa no rosto dela. Aí eu pergunto para você, que tipo de ação é essa? Que tipo de crime que é esse? Que tipo de procedimento que é esse? Quais leis estão envolvidas? Eu estou falando para vocês aqui e eu estou rememorando. Eu já comecei lá na Constituição Federal. Já comecei a pensar, poxa vida, a Constituição Federal está falando da questão da família.
E essa mesma Constituição Federal, ela permitiu que a gente criasse a Lei Maria da Penha. Eu já, construí um raciocínio. A Lei Maria da Penha, ela tem 5 tipos de violência: física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Eu já pensei que uma dessas violências é a violência física. Eu já migrei lá agora para dentro do Código Penal. Eu já falei, puxa vida, o que está dentro do Código Penal? Poxa, lesão corporal. Essa lesão corporal foi praticada contra a mulher dele. Poxa, nós temos uma lesão corporal específica que é no âmbito da violência doméstica. Qual que é? Do artigo 129, parágrafo 13. Aí as vias de fato foram praticadas contra a filha. Poxa, vias de fato praticadas contra a filha, nós estamos lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Eu vou ter que fazer termo circunstanciado ou inquérito policial ou auto-prisão em flagrante? Depende do caso concreto, mas nunca vai ser termo circunstanciado, porque não se aceita fazer termo circunstanciado, que é de infração de menor potencial ofensivo, para fatos envolvendo a Lei Maria da Penha. Poxa, eu vou ter que fazer inquérito ou o auto-prisão em flagrante delito. Onde está esse inquérito? Eu vou lá no artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal. Mas e se for um flagrante delito? Eu vou lá no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Puxa vida, então vamos analisar esse caso concreto. O cara foi pego em flagrante. Ele acabou de agredir a mulher dele, a filha dele. Vai ter uma prisão em flagrante? Vai. Cabe fiança? Não, pelo delegado não. Por quê? Porque a pena passa de 4 anos. Que a pena, por exemplo, de lesão corporal contra a mulher é de 2 a 5 anos. E o delegado só pode arbitrar fiança quando a pena é até de 4 anos. Desde que ela seja afiançável, obviamente. Então viram que eu criei um raciocínio de uma coisa muito boba, de um conteúdo simples que eu acabei de colocar, uma questão simples. E a gente pode construir um raciocínio desde a Constituição Federal até efetivamente a solução do caso concreto, passando pela Lei Maria da Penha, passando pelo Código Penal, passando pelo Código de Processo Penal. Então essa importância de se criar um raciocínio, isso porque eu não falei de medida protetiva de urgência, que são as medidas cabíveis àquela mulher que é vítima de violência doméstica e familiar e que está lá dentro da Lei Maria da Penha. Então, nesse exemplo, que eu não gastei 1 minuto para falar dele, a gente acabou pensando, refletindo, estudando uma temática que é muito cara e interessante envolvendo a Lei Maria da Penha. Viram a construção do raciocínio? Aí agora, cabe a você, talvez pegar isso como para casa. Talvez hoje fale assim, eu vou começar com o tema Maria da Penha, então por que não? Então a importância é que você possa refletir de como estudar de uma maneira concatenada. Bom dia, Rafael. Rafael é o nosso coordenador geral lá do Dedicação Delta. Muito bom estar com vocês aqui, com você também nessa manhã. Pois bem, então, construir um raciocínio concatenando ideias de uma maneira em que você puxa um assunto para estudar um outro é essencial para que você seja um sujeito que saia de uma condição de inscrito, que avance para uma condição de candidato e vá para elite, para alta performance. E elite não tem a ver com inteligência, tem a ver com constância, tem a ver com disciplina, tem a ver com esforço, tem a ver com vontade de se entregar e tem a ver com vontade de ser aprovado em um concurso público. Colocou isso como meta, criou seus cronogramas de estudo, porque já falei com vocês, pegou lá o material de Dedicação Delta, viu o cronograma de estudos, agora você vai fazer o seu cronograma de vida. Quais são os seus horários, quais são suas adaptações para que você se acople dentro deste cronograma e você possa estudar de uma maneira profissional. Só passa em concurso público quem estuda de forma profissional. Então aqui é formação de elites. Formar elites não é formar os mais inteligentes que estão lá na NASA. Eu não quero nem saber dele, deixa ele para lá. Eu estou concorrendo com pessoas reais, pessoas medianas que colocam propósitos, que colocam constância, que colocam disciplina, que colocam vontade de serem aprovados, vontade de romper com o momento que estão, vontade de sair do trabalho que estão porque gostaria de, ou porque não está gostando do trabalho que faz, ou porque não acredita que está recebendo uma remuneração adequada daquilo que gostaria, ou porque gostaria de ter estabilidade, porque gostaria de ter mais tranquilidade quando quiser organizar férias, quando quiser fazer um financiamento de uma casa própria, de um veículo. Essa é a questão de você entender como estudar e desenvolver a alta performance. Se você pergunta, bom dia, como posso incluir os estudos discursivos na rotina de matérias objetivas? Treinamento. Começar pelas objetivas. Pessoal, prova objetiva, fico ali marcando um X, beleza. Ou então certo e errado, beleza também. É um estudo que você faz e que você precisa treinar. Discursiva,
tira meia horinha do seu dia e começa a estudar discursiva. Ou seja, começa a ver a questão e não digitar, tá, meu irmãozinho? Pega os rascunhos e começa a fazer a resposta à mão, porque o dedo tem que doer. Esse processo dói, tá? Eu lembro que tinha vezes que eu estava voltando de voos e já começava a voltar a estudar de novo, voltando no ônibus, seja onde for. Eu começava a estudar e a escrever onde tivesse, porque era preciso para que eu pudesse aprimorar o sistema do nosso cérebro que, quando eu estudo para objetiva, fico marcando X. Quando eu estudo para discursiva, eu tenho que escrever e aí muda todo o contexto. Por isso, cada etapa do seu concurso precisa ser muito bem treinado. Tudo bem? Eu não vou ultrapassar meu tempo hoje. Eu sei que eu tenho esse compromisso com vocês toda terça e quinta-feira para a gente ter esse tete a tete. Não perca esse episódio porque foi verdadeiro, foi quase um tapa na cara ali, né? Para a gente poder falar, puxa vida, peraí, eu preciso reorganizar minha vida, eu preciso rever as minhas formas de estudar e eu preciso realmente criar um compromisso rumo à minha aprovação. Tudo bem? Grande abraço para vocês, é uma honra estar com vocês, certamente todas as terças e quintas-feiras, porque para mim realmente é um momento em que eu posso falar com vocês várias verdades e ainda assim aprimorar o processo de estudos para você ser aprovado e conquistar o cargo que você deseja, tá bom? Gente, a gente se vê certamente no nosso próximo episódio e até lá, até a terça-feira. Grande abraço aí.